Amém. Cara, Jesus é bom demais, né? Semana passada, tive a oportunidade de pregar lá no Parque Ateneu, e a mensagem, eu fiquei a semana inteira pensando o que eu ia ministrar lá no Parque Ateneu. E a minha inspiração, ela surgiu numa madrugada e numa manhã. Na madrugada, eu estava orando, e sabe aquele dia que é igual o Salmo 89, que o pastor, que é o Vale de Bacas, né? Aquele dia que o pastor está querendo só colo em vez de dar colo para alguém. E era madrugada, era mais ou menos uma meia-noite, assim, eu estava orando e o telefone celular tocou. E eu fui atender, era um jovem falando, chorando, meio assim, triste no telefone. E ele falava da situação do irmão dele, que estava numa situação complicada, pensando até em suicídio. E aí a gente orou ali, eu falei, Senhor, mas hoje eu estava precisando tanto de alguém orar por mim, eu vou ter que acabar orando por essa pessoa, mas faz parte do script, né? E aí no outro dia de manhã, se não me engano, as manchetes da televisão falavam de uma jovem, que aos 27 anos perdeu a vida. E aí eu fui meditar e fui estudar, e Deus me levou lá na passagem do jovem rico, e eu fiquei pensando, às vezes a gente ter todas as coisas não resolve a nossa vida, porque essa moça tinha tudo, e no entanto ela não tinha o mais importante, aquilo que preenche a alma do homem, Jesus. E aí essa semana, Juliana não está aqui porque ela está se restabelecendo de uma cirurgia que ela fez, e eu nem estava pensando em pregar aqui no sábado, e os meninos foram lá em casa na segunda-feira e falaram, não, o senhor vai pregar lá sábado. Eu falei, então tá bom. E eu me deparei novamente com um texto falando sobre juventude, e é um texto que está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14, e eu queria que vocês, quem trouxe Bíblia, abra. Esse culto para a gente é um culto muito legal, nós estamos com os nossos irmãos aqui da África, lá de Moçambique, depois eu vou pedir no final para eles ficarem em pé, o pessoal lá da Vila João Leite também está nos visitando, isso é muito legal para a gente como igreja, e a gente está retornando os nossos cultos. Queria só fazer um esclarecimento para vocês, era para nessa semana, era para a gente estar tendo um seminário Firmados na Rocha, com o Brinco e com a Nana. A Nana é filha da Baby Consuelo, eles vão estar conosco em setembro, nós já estamos com a data fechada, e serão 4 dias, já quero que você anote na sua agenda, serão dia 14, 15, 16, e talvez no domingo à noite, tá? Então anota na sua agenda aí de setembro, esse pessoal vai estar conosco aqui, esse seminário deles é um seminário muito legal, muito concorrido no Brasil inteiro, e eles são líderes de jovens da igreja da pastora Ludmila Feber, lá no Rio de Janeiro. Inclusive ela vai estar conosco agora no final do mês aqui, ministrando na igreja, no aniversário da igreja. Então você não deixe de estar conosco não. Acharam aí? Quem achou, diga amém. Eduardo, você que é um cara que tem uma voz assim de locutor, fica em pé aí e lê para a gente, no meio da multidão. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Amém? Quem é jovem aqui? Teve gente que ainda não sabe se é jovem. Não levantaram a mão? Quem é jovem aqui? Tem alguns que ainda que não entenderam. Você não é jovem, você que não levantou a mão. Quem que é jovem aqui? Levanta a mão, por favor. Todos que estão aqui são jovens. E você se sente forte? Se sente ou não? Não? Tem gente fazendo assim, tem gente pensando assim, não sei. Você sabe por que eu escolhi esse texto essa semana? Simples. Porque eu
me julgo jovem, apesar de estar meio fora de forma, vocês vendo caindo, né, quando vai subir a escada. Isso já é um problema do DNA, que já está um pouco avançado. Mas eu me sinto jovem. Mas eu ando muito preocupado com o tipo de geração de juventude que nós temos. E eu fiquei assim pensando, é uma geração de desistentes. É uma geração que diante do primeiro obstáculo desiste de tudo. É uma geração que às vezes deixa os seus projetos pelos caminhos, fazem tantos projetos, mas não conseguem chegar a concluir nenhum projeto. Que isso, pastor? Você tomou Coca-Cola estragada hoje. Quer ver um exemplo? Quantos aqui já iniciaram um cursinho de inglês? Levanta a mão para mim. E não terminaram. Não passaram do verbo to be or lie. Hã? Quantos? Eu sou um, vamos lá. Cursinho de inglês, levanta a mão. Beleza. Vamos falar agora de uma outra coisa que todo mundo tenta aprender. Violão. Quantos já se matricularam na aula de violão? Ó, o percentual está aumentando. Quantos já fizeram dieta? Agora vai uma que é muito legal. Quantos já iniciaram uma academia, pagaram, mas só foi no dia da matrícula e nunca mais voltou? Ó, rapaz, aqui tem uma galera que vai na academia, legal. Está vendo? É uma geração de desistentes. Quantos aqui iniciaram um curso na faculdade e mudaram de curso no percurso? Ó. Pode levantar a mão, gente, não tem problema. Tem gente que faz uma faculdade, aí de repente fala assim, não. Aí, quer ver uma coisa que é interessante? Um dia eu estava aqui na porta da igreja e uma mãe veio desesperada falar comigo. Falou, olha, você tem que falar com meu filho. Eu falei, não estou entendendo. O que é um menino tão bom, está na igreja todo dia, toda semana, não faz nada de errado. Não, ele quer parar o curso. Está faltando um semestre para ele formar e ele quer parar. Aí eu falei assim, por que ele quer parar? Não, porque ele quer fazer medicina. Aí eu fui conversar com o rapaz, eu falei, cara, termina seu curso, bicho. Depois você faz medicina. Tem tanta gente na sua profissão ganhando muito mais dinheiro do que muito médico, e você está querendo parar isso? Aí ele falou, não, tá bom. Aí agora esses dias a mãe estava aqui e falou assim, ó, queria te agradecer porque meu filho arrumou um emprego numa grande empresa, dentro da área dele. Eu falei, graças a Deus, né? Se cumprir. A pessoa, se ele não consegue nada, ele ia me xingar o resto da vida, né? Falar que pastor sem vergonha, ficou me dando palpite na minha vida. Mas por que eu escolhi esse texto hoje para falar com vocês? Cara, eu quero assim, de coração, profetizar nessa noite, que você, jovem, vai ser alguém que vai marcar a sua geração. Alguém que tem entendido o chamado que Deus tem chamado você. Alguém que consiga entender que essa geração que vocês vivem hoje é uma geração que precisa de referência, precisa de liderança. Mas você tem que abrir o olho para esse tipo de liderança. Existe muita gente aí, e a Bíblia fala claramente que o anticristo começa a chegar aqui. Nós temos que tomar muito cuidado com pessoas que pregam uma ideia totalmente diferente do que a Bíblia fala para viver. Nós temos que estar alerta a isso. Mas existem pessoas carentes disso, né? Pessoas para seguir, pessoas que você tem que olhar e falar assim, eu quero ser como essa pessoa. Eu nunca esqueço, quando a gente trouxe o Lucinho aqui, acho que há uns 4 anos atrás, 4 anos da vida, eu sempre lembro, quando vai trazer o Lucinho? Uns 4 anos ou 5? Quase 5 anos. E ele falou uma frase aqui que eu gravei no meu coração. Ele falou assim, olha, quando vai alguém lá na minha igreja, eu quero saber que livro esse cara está lendo, com quem ele está andando, e quem são essas pessoas. E conhecer a história dessas pessoas. Nós precisamos estar alerta a isso. Né? Sabe, eu não quero grupo de jovens que apenas faça barulho, não. Vocês já viram que, às vezes, os evangélicos vivem de barulho?
Quem é crente aqui há mais de 20 anos? Levanta a mão para mim, por favor. Quantos movimentos você já ouviu falar no meio do evangélico, Jefferson? Dente de ouro é legal. G12 foi agora, recentemente. Está faltando surgir um novo movimento. Porque todo mundo fala mal dos movimentos, mas depois todo mundo copia os movimentos. Mas nós temos que parar de viver de momentos, né? A gente nunca mais viveu um momento como aquele do batismo com o Espírito Santo, lá na rua, se não me engano, o nome da rua lá nos Estados Unidos, rua Azusa, isso. Que os caras passavam a 3 quarteirão e era impactado. Nós nunca mais ouvimos isso. Não seria muito legal a gente se reunir aqui e esse louvor que foi ministrado aqui, passar por aqueles vidros e os carros ali na frente começarem a parar e as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, ficar todo mundo loucão por Jesus? Mas isso não tem acontecido. Mas nós passamos a criticar tudo que existe, né? Mas eu queria nessa noite profetizar que você, jovem, quando abrir a sua boca, vai ser como oráculo de Deus, que a sua palavra será como labareda de fogo para curar essa geração. Você vai ser um jovem cheio da graça, da glória de Deus, sendo instrumento de Deus onde quer que o Senhor mandar. Você vai ser um jovem que glorifica o Senhor. Eu aprendi uma frase no MMI, nesse último MMI, de um casal, e eles até escreveram na aliança deles, um negócio muito legal. Eles escreveram assim: tem que valer a pena, tem que fazer valer a pena. E sabe o que nós temos que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Que eu tenho que fazer todos os dias? Fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. Fazer valer a pena o sangue de Jesus na cruz. Se você conseguir sair daqui hoje, entendendo isso, eu já estou feliz, muito feliz. Às vezes a gente fica pensando como vai ser. Ontem teve uma vigília aqui abençoada, e eu vim para cá e me senti humilhado, porque aquele menino Reinaldo, de 17 anos, ele humilha a gente, né? Porque ele recita a Bíblia, por exemplo, ele prega sem esboço. Eu já não consigo mais pregar sem esboço. Se eu não começar a ler ali, eu não lembro do que eu escrevi. E se você me perguntar o que eu preguei depois que eu desço daqui, eu também já esqueci. Porque eu pedi muito para Deus não me fazer lembrar de algumas coisas. Quando você vem conversar comigo e confessa algum pecado para mim, eu também não lembro mais não, eu esqueço também, entra aqui, sai aqui e vai embora. Mas ele recita a Bíblia assim, parece uma metralhadora. Eu até tentei fazer isso, eu comecei a gravar, eu vou fazer que nem o Reinaldo hoje, mas eu não vai ter jeito. Mas eu queria que você saísse daqui entendendo isso. O seu chamado, né, quando Deus escreve aqui, quando João escreve aqui: eu vos escolhi, jovens, para ser forte. Você já parou para pensar que não foi Deus que escolheu você, não, Nilton, que falou para você: para de beber? Não foi você que escolheu, foi Deus que te escolheu. Por que será que Deus nos escolhe? Eu não sei se eu já contei aqui uma experiência que eu tive. Quando eu me converti, eu entrei numa sala numa reunião de sexta-feira dos adolescentes, e eu e um amigo meu, muito chegado, a gente ia passando na frente lá do colégio, onde tinha essa reunião, e estava cheio de gatinha na porta da igreja. Eu falei: nossa, meu, é aí que nós vamos entrar, né? Tá bom, aí entramos. Ainda bem que a Juliana não está aqui, né? Mas se você estiver assistindo pela internet, meu amor, não fica com ciúme, não. Você é a mulher da minha vida, eu te amo aí, tá? Ainda mais agora, né? Depois de, né? E a gente entrou. Cara, o que a gente morria de rir da líder, quando ela começava a orar, a gente ria, e ria. Eu falei: que é isso? E aí depois eu fui ser líder dos adolescentes aqui da igreja. O que eu sofri com esses adolescentes. Aí eu olhava para o céu e falava assim: papai, o que é isso? Ele falava assim: você lembra quando você ria da sua líder lá na igreja, lá? Então, você estava rindo e eu aqui morrendo de rir de você. É por quê, papai? Porque você não sabia o que eu estava te preparando lá na frente. Ser líder de adolescente. Então, às vezes, quando a gente está pregando aqui para vocês, muita gente está pensando assim: o pastor está falando um monte de coisa que não serve para mim.
Você não sabe o que Deus está te preparando, queridão. Você não sabe. Mas quando Deus fala, eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes, eu pensei, Pai, como podemos ser fortes? Você não para pensar nisso? Você passa por dificuldade, passa por aflição, passa às vezes até por necessidade de coisas como dinheiro, alimento, de paz, de carinho de pai. Mas João vira para a gente e fala, eu vos escolhi jovens, porque vocês são fortes. Você foi escolhido para levar a libertação aos cativos, mesmo com toda dificuldade. Deus te coloca um projeto na sua mão. Por que será que, eu fiquei pensando nessa tarde, por que Deus me deu para falar isso para vocês hoje? É porque a gente está reiniciando o nosso semestre, e eu fico vendo assim, olhando para a maioria dos jovens assim, com a cara de cansado, querendo desistir. Mas você foi escolhido para algo maravilhoso. Não, mas eu não sou líder de nada, pastor, eu não faço nada na igreja, eu só venho aqui no sábado à noite assim mesmo, porque o meu pai me empurra para vir, que senão eu não viria. Mas Deus te escolheu. E Ele escolheu porque Ele confia na sua capacidade de libertar as pessoas. Em Josué capítulo 1, versículo 5, diz assim, ninguém conseguirá te resistir. Quando Moisés é morto, o Espírito de Deus vai lá conversar com Josué, e o próprio Deus vai conversar com Josué. E fala para ele, cara, ninguém vai te resistir. E eu hoje tomo isso para mim aqui, como pastor, como isso, Senhor, eu quero dizer para você, jovem, atente ao que eu estou querendo te dizer. Ninguém pode te resistir. E nós não estamos numa igreja só de morte, não ouvi nenhum amém, nenhum glória a Deus. Eu estou profetizando sobre a tua vida, isso é palavra de Deus. E a palavra de Deus é o seguinte, tudo que crê, tudo é possível ao que crê. Se você não crê, mano, você já está sendo igual o Goiás, o Vila e o Atlético, já ainda perdendo de 5-0 toda vez que entra em campo. Eu vou falar novamente. A palavra de Deus diz lá, em Josué, capítulo 1, versículo 5, ninguém conseguirá te resistir. Sabe por quê? Porque lá em Isaías 61, ele coloca assim, o Espírito do Senhor está sobre você, sobre mim, sobre a nossa geração, para levar as boas novas aos pobres. Outra coisa que é legal, nesse mesmo capítulo de Josué, fala assim, ser forte e corajoso. Novamente a palavra forte. Eu fico pensando, e ontem o menino falou um negócio muito legal, que o Reinaldo falou o seguinte, que ele estava orando junto com a Nívia Soares e o Gustavo, que é o esposo da Nívia, e de repente a Nívia falou para ele assim, olha pastor, nós está se levantando uma geração só de corajosos. E aí eu lembrei de uma frase da mãe da Nanda. Uma vez nós trouxemos a Baby Consuelo aqui, não sei se a Raíssa lembra. Você lembra? Veio com o cabelo todo vermelho aqui, tocar e tal. E ela falou o seguinte, um dia ela estava pregando no presídio, e os presos, ninguém estava olhando para ela. E ela pregando, e os caras lá conversando. E aí o Espírito falou assim, fala para essa galera aí que bunda mole não entra lá no céu não, só quem é macho. E ela falou para os presos, seguinte, bunda mole não entra no céu não, só quem é macho. E é verdade. Ainda bem que eu sou pastor de jovem, né? Pessoas que está lotado aqui do pessoal mais velho, eu falo isso, bunda mole do céu. Você corta isso aí da internet, não deixa isso aí não, hein? Isso é demais, sabe? Eu fiquei pensando, Senhor, mas o Senhor me escolheu lá atrás, eu era tão magrinho, bonitinho, hoje eu sou tão gordinho, redondinho, né? Para ministrar o Evangelho do Senhor. E essa semana a gente teve uma reunião lá, eu, João e a Lorena, lá em casa, e depois que eles foram embora, eu fiquei pensando comigo, eu até falei para eles lá embaixo agora, eu parei de sonhar com a juventude.
eu parei de visualizar coisas grandes. Sabe por quê? Porque nós não temos sido fortes. Nós temos sido muito fracos. Nós temos deixado muitas coisas tirar o nosso chamado e atrapalhar a nossa vida com Deus. Sabe o que a gente tem sido feito? A gente tem sido como um irmão, o quarto irmão de José. Vocês sabem o nome dele? Escola Dominical, versículo 3. José tinha um irmão chamado Judá. Ele era o quarto. E ele, depois que José foi vendido, ele acho que ficou com aquele peso dos gritos de José na cisterna. Ele não volta para a casa dos pais, ele entra numa tribo, se casa com uma mulher e tem 3 filhos. E o primeiro filho dele se casa com uma moça chamada Tamar, mas ele morre. E aí, como a lei dizia, tinha que casar o segundo filho com a mesma mulher para dar geração, a geração do irmão, do primeiro casamento. E ele fala assim, não, eu não vou ter relação com ela, toda vez que eu tiver relação eu vou dar um jeito na hora, não vai ter como ela ficar grávida. E Deus pesou a mão e ele morreu. E aí restou um filho a Judá, que chamava Pérez, só que ele era novo. E ele disse para Tamar, não, vai para a casa do teu pai, fica com a roupa de viúva, quando Pérez for grande, te darei em casamento o meu filho, para que ele possa dar descendências ao irmão. E o tempo foi passando, e Tamar viu que Judá não ia cumprir o que ele tinha prometido. E aí ele fica viúvo, ela fica sabendo que ele vai ver a tosquia das ovelhas, tira a roupa de viúva, fica sentada à beira do caminho, e Judá vê ela ali sentada, entra para uma barraca com ela, tem relação com ela, e ela fica grávida de Judá. Só que Judá acha que ela é uma prostituta que está ali para prestar culto. E aí ela fala assim, o que o senhor vai me dar para poder a gente ter uma relação? Eu falo assim, estou sem grana. Eu falo assim, não tem problema. Você me dá o seu anel, o cordão e o seu cajado. Eu falo, não, eu deixo tudo isso com você, daqui uns dias eu mando uma ovelha e está tudo certo, beleza. E ele vai embora. E aí ela vai embora com as 3 coisas: o cordão, o anel e o cajado. Com o passar do tempo, a gravidez não tem como ser escondida, e os servos de Judá percebem aquilo e falam para ele assim, sua nora pecou. Aí ele manda trazê-la para fora, vamos apedrejar e tal. Aí ela fala assim, fala lá para o meu sogro, que o filho que eu espero é do homem dono desse anel, desse cordão e desse cajado. Sabe o que significa o anel? A aliança com Deus. Sabe o que significa o cordão? A união da família, da igreja, do grupo familiar, de você ser abençoado pelas palavras que saem daquele púlpito ali. Sabe o que significa o cajado? O seu ministério, que você tem aberto mão por qualquer outra coisa. O seu chamado. E essa mulher, se você olhar na genealogia de Jesus, ela está lá, ela faz parte. Tem 5 mulheres lá, e ela é uma delas, porque Deus viu nessa mulher algo que Ele precisa ver em nós. Aleluia. Outra coisa muito legal nesse texto é quando ele diz assim, a palavra de Deus está em nós. Quem ama a Bíblia? Você ama a Bíblia? Levanta a mão para mim, quem ama a Bíblia. Você já leu a Bíblia quantas vezes?
Ontem eu me envergonhei aqui na igreja, até brinquei, o Lenner não está aqui. Eu tinha trazido a Bíblia da Juliana, né? A Bíblia da Juliana é cor-de-rosa, né? A capa, né? E eu estava com a camisa cor-de-rosa. Eu falei, pô, tem que ser, fica meio complicado, né? Aí eu pedi a Bíblia do Zaqueu não, do Simeão, para pegar, peguei ela escondido. E aí eu peguei a Bíblia dele, cara, a Bíblia dele estava toda rabiscada, toda escrita, toda marcada. Eu falei, Bíblia de crente, é assim, cara, que é isso? Que legal. Eu falei, cara, aí eu fui olhando assim, aí tinha uns lugares que não estava marcado, né? Aí eu falei assim, bicho, está precisando ler mais a Bíblia, cara, que é isso? Olha, tanto de coisa sem marcar. Mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Bem no início da Bíblia, tinha uma frase de um homem que foi muito criticado, mas que deixou um ministério estabelecido na terra. O nome dele é Kenneth Hagin. Ele é o criador do Rema. E a frase dele é a seguinte: posso perder tudo, mas se não perder a palavra de Deus, eu posso conseguir tudo novamente. Essa frase bateu em mim assim, eu falei, putz, grila, que legal. E quando a gente vai ver esse texto, dizer que a palavra de Deus está dentro de nós temos que ouvir. Deus diz que essa palavra está inteirada dentro de nós. E se a gente for ali atrás, tem uma portinha ali, tem um armário, se você abrir lá, você vai ver o tanto de Bíblia esquecida aqui no culto. E aí eu pergunto para você, você ama a palavra de Deus? Quantos trouxeram Bíblia? Levanta ela para mim, por favor, para o culto. Baixo. Quantos não trouxeram a Bíblia para o culto? E aí eu te pergunto, você ama a palavra de Deus? Eu amo. O muçulmano nunca vai lá para a sua reunião sem o seu livrinho. E sabe de cor e salteado. E eu canso de falar isso, mas não adianta. Sabe, a gente tem que refletir para você poder seguir o seu chamado e se tornar vencedor. Muitos jovens na Bíblia tiveram esse chamado e seguiram. Olha, Davi, você acha que ele parou, desistiu quando cuidava das ovelhas de seu pai, quando ele lutava com os animais? Pô, já pensou, parou para pensar a frustração que Davi teve quando Samuel chega para ungir e o pai vai falando, não, tem o fulano, tem o Beltrano, tem o... Aí, não é esse. Ele fala assim, tem um ruivinho, baixinho, fraquinho, está lá cuidando das ovelhas. E era esse. Deus quer te levantar como fez com Davi. Né? Davi, ele não parou diante das dificuldades, das barreiras. Você também pode confiar que Deus vai fazer isso. Da mesma forma que Deus olha para a terra e olha para Davi e fala assim, esse é o jovem. Nessa noite, Ele está olhando para você e falando, esse é o jovem. Nessa noite, Ele está mandando uma mensagem para você no seu celular, dizendo para você assim, você é o jovem. Já pensou se recebe uma mensagem dessa? Você cai duro aí, né? É interessante, né? A gente tem tão pouca fé que a gente ora. Eu falo muito isso. A gente ora assim, não, Deus, eu quero passar no concurso. O Bairro agora vai fazer concurso. Cadê ele, Bairro? Aí ele ora para assim, me ajuda a passar no concurso. E ele sei que ele tem muita fé, mas o dia que ele chegar lá, que ele viu lá o negócio, é perigoso ele cair de costas e desmaiar. Pô, passei, pluf. Mas você orou, você pediu, Deus te abençoou, mano. Não é? Verdade? Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar essa palavra de Deus. Sabe, Davi foi escolhido e ele venceu os gigantes. Só que aí ele começou a escrever algumas coisas, e olha que interessante, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6,33. Não deixe essas oportunidades escapar, não. Deus tem um chamado maravilhoso para você. Quantos estão aí com seus ministérios enterrados? Quantos não têm feito nada? Quantas almas você trouxe para a igreja esse ano?
ou que você evangelizou. Eu fico vendo o Facebook de vocês, usa o Facebook de vocês para fazer coisa boa. Vocês não sabem, mas eu sou o espião anônimo do Facebook. Eu não tenho Facebook, mas eu vejo o Facebook de todo mundo. E tem hora que dá tristeza ver o Facebook de alguns de vocês, viu? Mas usa ele para ser um canal de bênção. Convida as pessoas para vir na igreja. O duro é que, se você convida, você tem que dar testemunho, né? Aí já fica mais difícil. Mas convida os caras. Eu vejo lá, o pessoal fala do Neymar, que o Neymar errou o pênalti, que o Neymar não sei o quê. Mas eu não vejo uma frase de Jesus, olha. E tem hora que eu vejo algumas frases de Jesus, aí depois, logo em seguida, você vê outras frases que não condizem mais nada com isso. Vamos evangelizar as pessoas. Vamos fazer um compromisso aqui com Jesus nessa noite. Eu vejo as cadeiras vazias. Eu queria que você fizesse um compromisso, chegar mais cedo no culto e começar a orar por uma cadeira dessa, para Senhor, vai sentar um jovem aqui e vai ser abençoado. Eu não sei se foi um pastor que contou aqui uma história, e ele me lembrou aquele filme Desafiando Gigantes. Vocês assistiram Desafiando Gigantes? Não tinha um senhor velhinho que ungia todos os armários dos times lá, do time, não sei, da escola, ele ia lá, orava, passava a mão. E quando o técnico está naquela crise existencial, sem saber o que ele falou assim, Deus manda você fazer algo. Eu não vejo você chegar aqui mais cedo, cara, para orar. Muito pelo contrário, aqueles que chegam mais cedo, às vezes ficam até meio perdidos, né? Vamos chegar mais cedo, vamos orar por essas cadeiras vazias. Vamos orar pelos nossos irmãos na África, que tem muita gente precisando de Jesus lá. Vamos fazer uma mudança radical para esse agosto, setembro e outubro. Nós ainda temos tempo de ganhar uma alma nesse ano. Você que é líder de grupo familiar, vamos impactar os seus grupos. Vamos ser fortes, vamos ser corajosos. A palavra diz que ninguém pode resistir, porque o Espírito Santo está sobre você. Como é que nós não podemos chegar no final do ano sem ter ganho nenhuma alma? A gente vê defeito em tudo. E eu falo muito quando alguém vem falar alguma coisa para mim. Começa uma revolução em você, querido. Ontem eu fui desafiado aqui a vir na oração de Davi, todo dia agora, das 6 horas, das 6h30, 7 horas. Eu falei, não, cara, eu vou vir. Depois o Lêner estava perto, eu falei, Lêner, a palavra de Deus diz que se a gente votar, a gente tem que fazer, né? Então eu tenho que vir agora. E é isso, eu queria que você entendesse que tem que fazer valer a pena o sangue de Jesus. Eu queria que você entendesse que Jesus te escolheu porque você é capaz de fazer coisas que outras pessoas não conseguem. Eu queria que você entendesse que quando essa palavra fala que a palavra de Deus está dentro de você, ela tem que ser viva e eficaz. Ela tem que cortar como aquela espada que separa a alma do espírito. Sabe, às vezes a gente fica lendo tanta besteira, enchendo a cabeça da gente de tanta porcaria, que gera dúvidas sobre a nossa fé, dúvidas sobre o nosso senhorio, que é Jesus, e a gente não gasta tempo em entender que Deus deixou um manual para a gente ser feliz. E eu entendi bem isso quando eu fui em Israel, e o judeu é o cara mais criticado no mundo inteiro, não é verdade? Porque o judeu é assim, porque o judeu é isso. Os caras lêem lá, decoram os 5 livros de Moisés, e leem aquilo repetidamente, e não estão nem aí para o resto do mundo. E fala para ele que ele está errado, para você ver. Somente o ortodoxo, ele te joga pedra. Qualquer coisa, a gente parece vento, uma árvore assim que bate, bambu, né? Você já viu bambu? O vento bate nele e vai para lá. Ele vai para cá. Não precisa assim.
Deus está te dando a oportunidade da gente mudar a nossa sorte. E eu queria te dar um momento para você pensar sobre isso, para você refletir o que você tem guardado no seu coração nesse tempo todo que você está como crente, e que você fizesse um balanço daquilo que você tem feito. O que Deus me chamou para fazer. Você tem feito isso? Nós às vezes temos alguns amigos que não estão vindo na igreja. Aí é só função do pastor ou dos líderes ligar para eles assim: você está sumido, por que você não está vindo? Liga lá, às vezes com você o cara se abre: eu estou passando dificuldade. Será que esse irmão que está sentado do teu lado não está passando uma luta? Será que a pessoa que está do seu lado tem dinheiro para ir embora? Esses dias eu fui visitar um jovem, e ele me falou uma coisa que me chocou o coração, me deixou triste. Ele disse: às vezes eu vou para a igreja de ônibus, eu não ligo para ninguém para me dar carona. Eu falei: cara, todo mundo tem carro, pô, a maioria tem carro, por que não pode ligar? Por que você às vezes não se preocupa com o irmão? Para trazer para a igreja. A Raíssa lembra, eu tinha um Santana Quanto, você lembra? Eu enchia ele de adolescente, cabia lá uns 15, e a gente vinha tudo para a igreja. Ia para todo lado com esses meninos. E Deus abençoa você. Então eu queria que você fizesse uma reflexão. Sabe? Esquecesse quem está aí do seu lado e lembrasse só quem está lá em cima, olhando para você agora. Que você lembrasse daqueles projetos que você começou. Eu esqueci de uma coisa que a gente faz todo início de ano e a gente sempre esquece. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí você começa bem, vai lá, começa e vai. Aí quando chega lá no livro de Levítico, que é chato pra caramba, aí você fala assim: será que não dá para pular esse aqui não e partir para o outro? Não é? Não, eu vou começar do Novo Testamento, que é mais interessante. Agora eu estou vivendo a época da graça, o Velho Testamento não serve mais. Mentira, o Velho Testamento serve e muito. Leia os dois em conjunto, que fica legal. Dá para você fazer uma reflexão da sua vida aí? Né? Você que vai ser pai, eu vou mandar uma notícia para os pais, é profético. Né? Você ainda não é, mas tem alguns que já estão sendo pai. Vai ser pai daqui uns dias. Ali já tem pai. A Bíblia diz que você deve ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. E eu quero te dizer uma coisa: o teu filho olha para os teus atos todos os dias. Se você lê a Bíblia, se você ora, se você vai na igreja, se você trata bem a sua mãe. Lá em casa, quando eu falo um pouquinho mais alto com o Gabriel, vocês conhecem o Gabriel, né? Você: papai, está brigando com a mamãe? Porque ele não está acostumado a falar mais alto que a mãe dele. Ela fala: não, meu filho, calma, que o papai ficou meio exaltado. Filho é uma herança que Deus nos dá para nos regular às vezes. Às vezes você não teve isso na sua casa, mas você tem a oportunidade de ser referência para alguém. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Cadê o Eliezer? Eliezer está aí ainda ou não? Hã? Enquanto vai solando uma música aqui, eu queria que você pudesse refletir sobre isso. E não saísse daqui lá para ir embora sem repensar a sua vida. E a frase que eu quero deixar com você é o seguinte: você tem feito valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz? Se você foi chamado e escolhido para fazer grandes coisas, se você tem feito. Agora é você com Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, você falasse com Deus aqui, se esquecesse
de quem está do teu lado. Lembrar-se quantas pessoas você realmente ganhou para Jesus nesse ano, ou quantas você às vezes até desviou da igreja. Mas é uma reflexão sua, sem ninguém te apontar o dedo, né? Até o pessoal aí de trás, de fora, abaixo da galeria aí, ó, vocês também poderiam fazer essa reflexão, porque deve estar todo mundo ganhando muita gente para Jesus. Queria que você fechasse seus olhos e fizesse essa reflexão. Flávio, canta aquela música sua aqui, dá para sair ela? Dá ou não? Dá? Então, canta ela para nós aqui. A música do Flávio é muito legal, é muito bonita e ela fala muito profundamente aos nossos corações. Eu queria que você, enquanto ele estiver ministrando essa música, que você deixasse o Espírito falar com você. Não é pelo muito falar, pelo muito cobrar, mas é você com Deus. É tão legal a gente viver de experiências nossas, né? Do que viver de experiências dos outros. Tá bom? Então fecha os teus olhos. Vamos ouvir essa música aqui. Ela vai ministrar sobre você. Você que está aí nos assistindo também, que você possa estar refletindo sobre isso que Jesus tem para você na sua vida, sobre aquilo que está dentro do seu coração, e que você possa realmente ser forte, que você possa ter a palavra de Deus dentro de você, e que você possa, como o final do versículo fala aqui, vencer o maligno e ser vitorioso em todas as coisas que você fizer. Expressão maior de amor que aquele que morreu. Você fez tanto por mim, você me resgatou, Jesus. Eu não seria nada se não fosse pela cruz. Quantas vezes eu orei e te pedi perdão, era tomado por remorso e grande acusação, mas hoje estou cansado, eu quero e preciso mudar. Me aceitas como estou, me leve aos pés do teu altar. Eu vou viver pra ti, eu quero livre estar. Enxugue as minhas lágrimas, eu vou continuar. E mesmo se eu cair, segura a minha mão. Tua esperança fortalece o meu coração. Eu não serei mais o mesmo. Não há amor que possa ser tão grande como o teu. Não há expressão maior de amor
estou cansado, eu quero e preciso mudar. Me aceitas como estou, me leva aos pés do teu altar. Eu vou viver pra ti, eu quero livre estar. Enxuga as minhas lágrimas, eu vou continuar. E mesmo se eu cair, segura minha mão. Tua esperança fortalece o meu coração. Eu vou viver pra ti, eu quero livre estar. Enxuga as minhas lágrimas, eu vou continuar. E mesmo se